Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais uma conferência aqui promovida pelo IPEP. Nesse ciclo de conferências, chama Leituras da Psicanálise, que a gente está debatendo, que a gente está privilegiando o texto freudiano, os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Hoje a gente tem o prazer de receber o meu querido amigo, que conheci quando morava na França, Vitor Nobre Martins. O Vitor, ele é psicólogo, é psicanalista, mora em Paris atualmente, há muito tempo, é doutor em psicopatologia e psicanálise pela Universidade de Paris, onde está ensinando psicanálise lá, supervisão, trabalha em outras instituições em Paris e exerce a psicanálise lá. Vitor, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Francisco. Obrigado a todos que assistirão. E eu queria dizer que é um prazer colaborar com as minhas pesquisas para o IPEP e que é sempre agradável manter o contato com a psicanálise brasileira, que é da onde eu venho, né? Vitor, bom, a gente teve aqui, nesse ciclo de conferências, 2 colegas, a Flávia, a Nina, mas você traz um elemento para pensar esses 3 ensaios, que é a sua pesquisa e um autor francês muito conhecido aqui no Brasil, Michel Foucault. Conta aí para a gente, como é que é isso? Como é que você chegou? Primeiro, conta um pouquinho como é que você chegou no Foucault e depois você foi se direcionando para esse tema da sexualidade com ele e a psicanálise. Olha, então, assim, é até interessante entrar nessa questão, porque é a partir daí que surge o tema que eu vou abordar hoje, justamente, né? Talvez, assim, seja necessário que a gente situe rapidamente aqui essas pesquisas que eu fiz em torno do Foucault, que foi da onde emerge minha tese de doutorado, né? Que vai ser publicada em breve pela Presse Universitaire de Rennes, e que justamente trata da questão do Édipo, né, entre Foucault e Freud. Foucault enquanto leitor ou não leitor de Freud, né? Depois de eu ter me interessado muito por Foucault, eu tive um período de estudos em filosofia na Paris 8 também, onde eu fiz um master recherche, o equivalente ao mestrado brasileiro, e foi o meu tema de trabalho, né? Depois de muito ler Foucault e tentar buscar alguma ponte entre Foucault e Freud, eu me dei conta de que toda a obra de Foucault foi escrita, né, sem que a gente encontre citações de Freud, né? E que, sobretudo nos anos 70, a partir do momento onde ele começa a ensinar no Collège de France e o momento onde ele vai escrever a história da sexualidade, ele aborda de uma maneira mais ou menos frontal, vai depender do livro e do contexto histórico que ele está abordando, a questão do complexo de Édipo, né? Ou o complexo de Édipo diretamente, ou o complexo de Édipo via proibição do incesto, que é um diálogo também com o estruturalismo, de uma certa maneira, né? A tese de Lévi-Strauss, Lacan, etc. E que, dentro desse contexto, ele busca criar uma crítica histórica, né? Do que deu origem à psicanálise, né? Dentro de um panorama histórico, e que, quando ele trata diretamente dessas questões que tocam a psicanálise, todas as citações são omitidas. Eu achei isso muito interessante e decidi fazer um estudo intertextual entre Foucault e Freud, ou os textos, por exemplo, da Antiguidade, que trazem a questão da proibição do incesto, né, que, de certa forma, dão continuidade a essa crítica que Foucault fazia a Freud, né? E, enfim, basicamente, o meu tema de trabalho foi essa interlocução negativa, né, do filósofo Michel Foucault com o nosso velho Sigmund Freud. E, enfim, se eu não vou avançar mais nessa questão, é só para poder explicar que, justamente, a forma como eu vou abordar a temática dos 3 ensaios hoje é profundamente influenciada por essa direção que eu dei à minha pesquisa, né? Basicamente, é uma consequência dessa ótica minha, né, do Foucault enquanto leitor ou não leitor do Freud. Então, assim, de certa forma, o problema que eu vou abordar hoje, no enfoque que eu vou dar aos 3 ensaios, é a não leitura do Foucault dos 3 ensaios, né, na história da sexualidade, né? Em particular, no primeiro volume, A Vontade de Saber,
e no seminário do Collège de France, que, de uma certa forma, foi o curso onde ele elaborou muitas das temáticas que ele apresenta na Vontade de Saber. É o seminário do ano anterior à publicação do livro, né? Então, o livro de 76 e o seminário de 74 e 75. Então, só para poder situar, né, a minha apresentação, eu vou explicar como é que eu vou estruturar a sequência de temas para que fique bem claro, né? No primeiro momento, a minha ideia é falar de Foucault, é abordar justamente as hipóteses Foucaultianas sobre a questão da sexualidade infantil na medicina e na pedagogia do século XIX, como é que a imagem da masturbação, né, infantil, ela é abordada dentro das teorias médicas dessa época, e como é que, historicamente, a psicanálise se inscreve em seguida a essas teorias médico-pedagógicas, né, sobre a sexualidade infantil. No segundo momento, a gente vai se interessar rapidamente ao segundo capítulo dos 3 ensaios, que trata justamente da questão da sexualidade infantil, para, em um terceiro momento, a gente poder dar um arremate e uma síntese do que pode ser abordado previamente, né? Então, assim, vamos começar como eu tinha proposto, pelas hipóteses do Foucault, né? É importante, então, lembrar que um dos propósitos de Foucault na história da sexualidade, a vontade de saber, era definir, de uma perspectiva histórica, esse objeto que é a sexualidade infantil, que é um objeto essencialmente psicanalítico, mas que aparece muito antes da psicanálise. Ele busca deixar claro justamente todo esse movimento histórico que leva à emergência da psicanálise, né, e da sexualidade enquanto objeto da psicanálise, né? Vale lembrar que, em um certo momento da vontade de saber, Foucault ele explica que o seu projeto é de estabelecer uma arqueologia da psicanálise. Assim, nada mais claro do que isso, né? E que justamente a questão, um enfoque vai ser guardado nos volumes sequentes da história da sexualidade, à medida em que ele passa de uma arqueologia da psicanálise para uma genealogia do sujeito do desejo, né? São diversos avatares, né, com uma certa descontinuidade, mas que levam, né, o leitor a refletir justamente sobre o lugar histórico da psicanálise. Não apenas isso, mas é uma questão essencial, né? E, enfim, a forma dele de abordar justamente a questão da sexualidade infantil é a partir do problema, né, do complexo de Édipo, como eu havia salientado antes. Bom, né, ele busca entender como é que, dentro desse contexto, né, de produção discursiva, né, de dizeres sobre o sexo, surge o que ele chama de dispositivo de sexualidade, né? Uma ciência, né, do sexo. Para os não familiarizados com a obra do Foucault, vale lembrar, ou vale explicar, talvez, que o que é o dispositivo de sexualidade, né? Obviamente, eu vou faltar para com muitas nuances, talvez assim seja uma visão sintética, mas assim é o suficiente para que a gente dê continuidade ao que eu estou apresentando, né? Então, assim, basicamente, o dispositivo de sexualidade seria o conjunto de formas de enunciação e instituições que constituíram, né, e tem construído desde pelo menos o século XVII as formas discursivas daquilo que a gente chama de sexualidade, né? E que mais tarde, no século XX, como dizia, será o objeto privilegiado da psicanálise. A primeira tese que eu acho importante destacar, né, dentre as diferentes teses de Foucault em Os Anormais e na Vontade de Saber sobre a sexualidade infantil, né, é a de que a sexualidade da criança, segundo Freud, segundo a psicanálise, né, que a grande modificação que a psicanálise teria trazido ao panorama histórico, né, da sexualidade infantil no início do século XX, a ideia de que a sexualidade da criança, primeiro que a criança tem um desejo, né? Isso já rompe com a concepção médica
e pedagógica do século XIX, né? E, de certa forma, traz um discurso que talvez era muito mais familiar para os cristãos, para os eclesiastas, né? Essa ideia de que é necessário interrogar o desejo para entender a sexualidade, né? A medicina esqueceu, e quando ela vai trazer isso no século XIX, né, interrogando a sexualidade da criança, quando ela vai trazer essa questão, o problema do desejo passa despercebido, né? Não é a partir dessa perspectiva que isso aparece. Então, primeiro a questão do desejo, né? Mas, sobretudo, a ideia de que esse desejo seria incestuoso, né? E que a posição da criança na relação dela com esse desejo seria uma posição ativa. Então, assim, basicamente, no sistema familiar, né, a forma como a psicanálise entende a sexualidade nessa família seria a partir da ótica de que a sexualidade da criança é incestuosa e ativa, né? Sempre interrogando a partir da criança. Então, assim, quando Freud ele propõe as teorias do complexo de Édipo, né, da mesma forma que os médicos e os pedagogos do século XIX influenciaram e formaram as famílias, né, a compreender de uma certa forma, a gerenciar de uma certa forma as manifestações infantis de sexualidade, Freud também teria criado efeitos de verdade, né, que teriam dado à família ocidental um novo escopo, uma nova forma de perceber, né, essas manifestações infantis, né, o que toca, então, assim, a reconstituir uma concepção própria da infância, né? Então, assim, seria sempre a ideia de interrogar a psicanálise como uma disciplina que aparece no início do século XX, mas respondendo a toda uma construção, né, histórica do século XIX. Então, assim, vamos primeiro, para poder entender melhor essa visão Foucaultiana, refletir um pouco sobre essas diversas teorias do século XIX sobre a sexualidade infantil, para compreender de uma forma mais concreta, né, o que é que eles diziam, esses médicos, o que é que eles diziam, esses pedagogos, né? Existia, em um certo nível, a ideia de que a masturbação deveria desaparecer. Foucault faz até uma alusão à Inquisição. Ele diz que foi um período onde aparece uma cruzada anti-masturbação. Tão grande era o esforço para, né, aniquilá-la, né, fazê-la desaparecer. A gente vai ter, por exemplo, isso aqui são algumas citações do século XIX, né, de autores médicos do século XIX. A gente vai ter uma espécie de disseminação de discursos polietiológicos sobre a masturbação. Ou seja, primeiramente, a gente vai entender que a medicina do século XIX vai entender que a masturbação estaria por trás de uma gama muito diversa de sintomas médicos, e é por essa razão mesmo, que ela estaria preocupada a extinguir a masturbação na criança, né? São duas teses que de certa forma, se correlacionam, né? A ideia de que se masturbar é perigoso e que gera diversas afecções medicais, e em seguida de que devemos vigiar as crianças para evitar, né, que essas crianças desenvolvam essas doenças e que eles tornem-se adultos improdutivos, né? Então, assim, Serra, em um texto que se chama Anatomia Comparada do Cérebro, ele vai dizer que a masturbação é causa da meningite, né? Payan, num ensaio sobre encefalite, ele vai explicar que ela é causa de mielite, por exemplo, e diversas dificuldades na medula espinhal, né? A gente tem aqui um outro autor que se chama Dupuytren, né, que ele vai explicar que ela é causa de doença óssea e degeneração nos tecidos ósseos também. Tudo isso é masturbação, né? Interessante como ganha uma conotação cômica quando a gente lê a história da ciência retrospectivamente, né? Bachelard, ele bem entendeu isso, e Foucault continuou com esse movimento. É bem interessante ver as teorias etiológicas que a gente não usa mais, né? E que eram tidas como verdades históricas e que, de certa forma, enfim, ela pode ser diz Sanson,
ela pode ser também ela pode ser também causa de doença dos olhos, né? E evidentemente as teorias que supunham que a masturbação era a causa da loucura não eram raras, né? Então, assim, sistematicamente, um estatuto multicausal, polietiológico, né, para as afecções do corpo as mais variadas possíveis, né? Então, assim, seguindo essa lógica, ser permissivo com a masturbação infantil seria colocar em perigo o corpo da criança, né? E a gente está plenamente dentro da biopolítica. Então, assim, seria colocar em perigo a saúde e o corpo da criança, mas não como ser sexuado, apenas como organismos são. A questão do ser sexuado, justamente a psicanálise que vai trazer, né? O problema era unicamente em termos de organismo, em termos de saúde, né? Preocupação eminentemente biopolítica, né? E assim, não era uma literatura medical como aquela de Kraft-Ding, por exemplo, onde a gente vai fazer um inventário, vai tentar sistematizar, classificar, né, uma literatura quase taxonômica, taxológica, né? Era uma literatura médica que estava muito mais preocupada em instruir as pessoas, em dizer como proceder, né? E tanto mais normativa por isso, né? Uma literatura basicamente composta de manuais, explicando para os pais, né, a parte que toca a criança, obviamente, né? Eu vou dar um exemplo, né, de textos dessa literatura para que a gente entenda melhor, né? Se a gente viu agora o problema etiológico nos textos aos quais eu fiz referência, né? A questão do estatuto etiológico, agora é interessante ver o que eles falavam a propósito da criança, concretamente, né? Aqui a gente tem, por exemplo, o Tratado de Higiene aplicada à juventude, de Simon, de 1815. Todos esses textos são do século XIX, para a gente, né? Onde ele vai dizer, por exemplo, que a ociosidade, né, o ócio da criança e o acaso, o fato de que, eventualmente, a mão tocou no sexo, que alguma coisa tocou nessa região do corpo e deu origem a uma estimulação que interessou a criança, né, faria, né, que a criança começasse a adotar esse hábito, que é a masturbação, né? A gente tem um outro livro aqui, de 1860, se chama Le Memento du Père de Famille, de Bourges, onde ele vai dizer que é necessário vigiar as crianças desde o berço, né? Ou seja, é um trabalho muito precoce esse de talhar, de domesticar o corpo da criança, né? Desde o berço, né? Nós temos aqui também, por exemplo, o texto de Malot, né? Se chama Le Tissot Moderne, ou Reflexões Morais e Novas sobre o Onanismo, de 1815, né? Onde ele vai supor que o que pode dar origem à masturbação na criança é a influência de um libertino, né? Vai ter uma parte dessa literatura também que vai nos incitar a estar atentos às domésticas. Justamente o texto de Delande, do Onanismo, de 1835, né? É um texto que se apoia nessa dimensão, né? Ele desconfia, ele incita os pais, né, a desconfiar das domésticas, mulheres, pois, cito Delande, pois é a elas que confiamos os cuidados das crianças. Elas buscam com frequência uma compensação do celibato forçado que elas mantêm, né? Dá uma boa compreensão assim do que era a família do século XIX, assim, né? Então, assim, aquela família, né, sólida, nuclear, né, mais ou menos afetiva, do final do século XIX, ela, de uma certa forma, vai se configurar como uma família onde os pais são convocados a se aproximar o máximo possível do corpo das crianças, né? E Foucault vai entender isso como uma configuração onde as relações incestuosas estão saturadas. Cada vez mais a medicina, os pedagogos convidam os pais, né, a se aproximar dos filhos, a tirar o lençol para poder ver onde é que estão as mãos deles, a olhar o berço, enfim. E toda essa proximidade, de uma certa forma, é a tese do Foucault, seria o terreno mais fértil, mais propício à psicanálise,
que é uma ciência que aparece, né, interrogando justamente a natureza incestuosa das relações familiares. Ou seja, Foucault vai entender, dentro de uma lógica histórica e materialista, a psicanálise como uma resposta ao que foi um movimento propiciado pelas injunções medicais na família burguesa do século XIX. Né? Nada mais natural, finalmente, do que a psicanálise. Né? Depois de um século, onde a gente diz aos pais, né, aproximem-se do corpo de seus filhos, vão ali ver o que é que eles estão fazendo, aonde eles colocam as mãos deles, né? O que é que as pessoas estão incitando nessas crianças, né? Então, assim, e aí que é interessante entender como é que Foucault ele coloca a psicanálise dentro desse panorama histórico, né? E a partir justamente desse dado que eu vou apresentar aqui, que eu gostaria de interrogar as teses Foucaultianas a partir dos 3 ensaios. Foucault vai explicar que a teoria do complexo de Édipo, né, a teoria freudiana, que tenta entender a natureza incestuosa justamente das relações familiares, Foucault ele entende que a psicanálise teria desculpado os pais de todo o embaraço moral, né, nessa aproximação incestuosa com o corpo dessas crianças, né, partindo do princípio de que a sexualidade delas é ativa e que ela é incestuosa. Então, assim, de qualquer forma, não tem problema. Essa é a forma como Foucault entende que a mensagem da psicanálise teria sido compreendida, né, pelos pais das famílias burguesas do início do século XX, né? Então, assim, nada de mais normal que sejam vocês mesmos que vão vigiar, que vão controlar, que vão circunscrever o corpo dessas crianças. Nada mais natural que sejam vocês, porque é a vocês que o desejo dela se endereça, né? Então, assim, para Foucault, a sexualidade da família burguesa, né, com o nascimento da psicanálise, ela passa a ser entendida unicamente sobre o foco, sobre o eixo da sexualidade infantil. Né? Seria, no fundo, o que ele chama de um benefício moral para os pais da família burguesa. É interessante entender assim que realmente esse discurso da psicanálise é a maneira como Foucault entende, no sentido marxista, né? Se a gente parte da hipótese de Marx, né, sobre a oposição entre burgueses e proletários, e Foucault ele o faz em Os Anormais e em A Vontade de Saber, né? Por isso que eu estava falando de burgueses, é o próprio Foucault que apresenta dessa maneira. Existe uma oposição entre o problema do incesto, entre as famílias burguesas e proletárias, né? À medida que, ao mesmo tempo que a sexualidade nas famílias burguesas, em relação à questão do incesto, ela vai ser entendida a partir da sexualidade infantil e do desejo ativo das crianças, nas famílias proletárias é a justiça que vai intervir. Né? Ele não entende que a psicanálise tinha alcance para essa classe social, mas ele entende que a justiça que vai intervir e ela vai partir do princípio de que não se trata de outra coisa que da transgressão adulta, finalmente. Né? Essa tese de que existe um desejo infantil não pertence a essa classe social. Mas essa posição ele vai manter ao longo da obra dele ou isso ele abandona? Como é que é isso? Cara, nos volumes seguintes da história da sexualidade, não é algo que seja importante. Essa ideia de uma distinção de sexualidade de classes é algo que aparece na Vontade de Saber e que, na verdade, ele mudou o enfoque histórico, né? Então, assim, digamos que os instrumentos teóricos que ele vai usar, né, para entender a Grécia Antiga, ou a Roma, que é o que ele vai abordar nos volumes seguintes da história da sexualidade, são outros. Né? Ele vai realmente
descartar, né, um certo número de referências que ele usava, né, de maneira massiva quando ele abordava o século XVII, Idade Clássica, século XVIII, século XIX, século XX, né? E abordando esse período, século XIX, século XX, ele traz esses conceitos de Marx, né? Mas quando ele vai abordar a antiguidade, não é uma referência importante. Acredito que pelo próprio contexto onde Marx elabora essas teorias, né? Foucault está tentando entender essa sociedade industrializada, né? Inclusive é um problema, porque os textos de Freud que falam sobre a questão do dinheiro, por exemplo, do acesso à psicanálise nas diferentes classes sociais, ele vai abordar sobretudo a classe média, que é uma classe social da qual Foucault nunca fala, e que finalmente é provavelmente a mais abordada por Freud, né? Toda essa tese de Foucault, não custa nada lembrar, eu já tinha dito isso ao começo, todas essas teses de Foucault sobre a psicanálise, elas são propostas elaboradas sem que ele faça, né, nenhuma referência direta ao texto de Freud, né? Ao mesmo tempo que a sua leitura de todos esses autores que precederam a psicanálise não vai carecer de citações, né? É algo que me parece problemático, né? Então, assim, vamos interrogar os 3 ensaios de Freud a partir dessa posição de Foucault, que atribui à criança uma posição desejante, 2, que atribui a essa posição desejante da criança uma posição incestuosa, e 3, que atribui a essa posição incestuosa da criança uma posição ativa. Não custa nada lembrar, uma última vez, que essas 3 hipóteses de Foucault se baseiam na forma como ele entende o complexo de Édipo e na forma como ele coloca em que ele entende o lugar do complexo de Édipo na sexualidade infantil, né? Ele parte do princípio de que a sexualidade infantil ela é pan-edipiana, que toda a sexualidade infantil, e dentro disso a masturbação infantil, seria de ordem incestuosa, né? O que é muito interessante é que quando a gente lê o 2º capítulo, justamente dos 3 ensaios, né, o Freud ele vai falar de uma sexualidade infantil sem usar o conceito de complexo de Édipo, mas assim que a gente poderia tratar como uma sexualidade pré-edipiana, né, mas sem em nenhum momento, né, teorizar sobre a fantasia de incesto da criança, né? E vale salientar que Foucault, ainda que ele não tenha citado Freud, ele lembra o nome dos 3 ensaios, né, na Vontade de Saber, né? Ele evoca o nome do livro. Então, assim, é ainda mais interessante ler esse livro quando ele é chamado sem ser citado, né? Interessante pensar assim que Freud ele se inspirou muito na sexologia do século XIX, de uma certa forma era um interlocutor privilegiado para Freud eram os sexólogos do século XIX, e nesse texto em particular Havelock Ellis, que dá origem ao conceito de autoerotismo, que Freud vai utilizar justamente para conceber, né, a relação da criança com as partes erógenas de seu próprio corpo, entender como é que no desenvolvimento psicossexual da criança, né, essas diferentes partes do corpo vão se articular, né, e vão levar, né, a uma posição sexuada. O primeiro desses estádios é o estádio oral, né, onde a criança, como a grande maioria de vocês deve saber, se satisfaz com os seios da mãe e tenta reproduzir essa experiência de prazer, né, chupando o próprio dedo, né? Então, assim, essa primeira zona esterogena da criança é a boca, e que Freud lhe fala de uma forma muito direta, essa vontade de repetir essa experiência de prazer não se endereça, não se a mãe, né, enquanto pessoa, enquanto entidade, mas a partes parciais, objetos parciais, né?
Não a mãe como objeto constituído, mas a mãe enquanto objeto parcial, o seio enquanto objeto parcial, né? Então, assim, não existe nenhuma configuração psíquica da criança que permita representar a mãe como objeto, né, constituído. Pode orar um segundo momento também, onde, de uma certa forma, já existe pelo controle, pela retenção, né, uma relação que a criança começa a estabelecer com os outros, né, mas existe, de uma certa forma, uma grande prevalência também dessa zona como zona erógena, de autoerotismo, né, ainda que a criança, né, possa barrar algo da demanda adulta, recusando de, né, recusando de defecar ou não, segundo lhe é pedido, né, a dimensão autoerótica é uma dimensão pregnante para Freud ainda, né? E, bom, o terceiro estádio é o estádio genital, que um pouco mais tarde vai ser articulado com o complexo de castração e o complexo de Édipo, mas que, para Freud, nesse texto, ainda não se articula com essa dimensão, né? Freud, mesmo quando ele está falando de estádio genital, né, ele não está falando de posição incestuosa da criança. Ou seja, diferentemente do que Foucault apresenta, na forma como ele lê a psicanálise no contexto histórico do século XX, esse texto aqui mostra a posição da criança, né, da criança que se masturba, como uma criança que se masturba fora de toda a fantasia incestuosa, né, e que não está convocando, né, a presença dos pais enquanto presença incestuosa, né. É uma relação do corpo da criança com ele mesmo, uma relação da mão com a boca, uma relação da mão com o ânus. Enfim, é um registro completamente diferente do registro que Foucault reconhece como sendo o da masturbação infantil, né? E que é interessante que nos 3 ensaios, Freud ele vai falar de masturbação dentro de uma perspectiva incestuosa apenas no capítulo sobre a adolescência, né? Muito mais tarde, em um outro texto, e se referindo a uma outra etapa da vida, finalmente, né? Então, assim, ainda que ele reveja, que ele venha e revise esse texto muitas vezes, né, até o final de sua vida, né, foi um texto que ele nunca abandonou, foi uma perspectiva que ele sempre buscou revisar e ampliar, ao invés de descartar essas dos 3 ensaios, né? Ele nunca renunciou a essa hipótese da masturbação do bebê, da criança, nos primeiros anos de sua vida, como uma posição autoerótica. E mais do que isso, Freud ele nunca vai buscar eliminar, nunca vai buscar incitar os pais a eliminar a masturbação infantil, né? Ele parte do princípio de que a propensão infantil ao onanismo, à masturbação, ela é polimorfa de um lado e do outro ela é do lado da norma, não é patologia, né? Ele vai reconhecer a patologia no nível de fixações a esses diferentes estádios, mas os estádios não tem nada de patológico. Eu queria pegar um pouquinho ali, antes de você concluir, eu queria pegar um pouquinho ali do começo da sua apresentação. Eu queria saber se você vê, e se isso também está na obra do Foucault, uma certa relação entre aquele pensamento medieval e ali o início da ciência moderna, da ciência médica moderna, com aquele ar de vigilância, de um certo, de uma estar à espreita do que os corpos estão fazendo. O que você pensa sobre isso? Então, assim, eu acho que a história da sexualidade é um conjunto de obras interessantes para poder entender essa questão, e que 2 referências importantes que poderiam guiar uma reflexão a respeito disso são o primeiro volume, A Vontade de Saber, e o último, né, As Confissões da Carne, né, e que fazem justamente o elo entre dispositivo de sexualidade e a concepção cristã do desejo, né? As datas que seriam importantes para poder entender, de acordo com o que Foucault traz, seriam as teorias augustinianas da sexualidade, que vai entender a libido a partir do problema da lei, entender que a lei de Deus
deve se sobrepor à libido, né? E que, de uma certa forma, na tradição monástica cristã na antiguidade, já existia na formação monástica, não para os cristãos que não participavam do corpo eclesiástico, já existia a incitação, né, a falar a verdade, né? A falar a verdade assim que eles fossem convocados, né? E que, de uma certa forma, exprimir os desejos que não convêm à ética cristã, à moral cristã, né, ao tutor, é a melhor forma de erradicá-los, né, e a melhor forma de assegurar uma alma límpida nos membros do corpo cristão. E, de essa forma, a Idade Média não vai apenas amplificar e estender o domínio dessa injunção, né? Se não me engano, lá para o século XIII, vai ser generalizada a injunção de falar para alguém sobre as coisas que no fórum íntimo não são compatíveis com a doutrina cristã, né? Uma vez por ano, né? E progressivamente esse dispositivo vai ganhando lugar dentro da igreja, né? E justamente Foucault ele vai entender, né, de uma certa forma, o confessionário como o vovô do divã, né? Só que a posição da psicanálise em relação ao desejo seria mais ou menos o oposto daquela que era a posição cristã, né? Em uma entrevista que eu pude assistir, o Foucault vai falar que a psicanálise, de uma certa forma, ele entende esse dispositivo cristão para gerenciar, para de uma certa forma controlar, domar os desejos da carne, como a luva. Ele diz que a psicanálise faz com tudo que o cristianismo pôde construir em termos de literatura, em termos de método, em termos de concepção em relação à questão do desejo. A psicanálise ele pega essa luva e investe, né? Ou seja, como um oposto simétrico, de uma certa forma, do que era o cristianismo. É interessante e faz pensar, né? Essa ideia de oposto simétrico. Mas não sei, talvez Lacan não estivesse tão de acordo com Foucault nesse ponto. Lacan ele já tenderia a dizer que é impossível analisar um cristão, né? Acredito que já coloca ele numa posição bem diferente, assim, né? O que você diria em relação ao Lacan, Francisco? Sobre isso, sobre a questão do desejo? Do desejo entre cristianismo e psicanálise. Eu acho que inclusive tem um autor que eu nunca consegui ler, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu tive contato com o texto dele aí na França. Não é um autor conhecido assim, que vai falar sobre, se não me engano, o título é o cristianismo de Lacan, o catolicismo de Lacan, alguma coisa do tipo. Que é interessante, controverso para dizer o mínimo, né? Lacan tem todo um aparato, né, de expressões, de significantes católicos, não são nem cristãos, são católicos mesmo, né? Em algum momento ele vai dizer que a verdadeira religião é a católica, né? Eu não lembro que seminário ele diz isso, mas se trata de... A gente precisa ler dentro do contexto em que Lacan fala, porque é muito perigoso quando a gente tira certas frases do Lacan, certos enunciados, e deixa à deriva, e cabe muita crítica. Mas eu tenho para mim que o Lacan tem razão quando diz isso, e ele me parece ser um católico ateu, pelo menos no final da vida dele. Ele me parece ser um católico ateu. Assim como o Peter Gay vai dizer que o Freud era um judeu ateu, o que o próprio Freud dizia, me parece que o Lacan nesse sentido também. Agora, em alguma medida, até pela experiência que a gente tem aqui no Brasil, né, que é um país muito religioso e hoje em dia muito cristão, mas muito pela vertente neopentecostal, de fato,
é possível fazer análise com pessoas em que estão dentro de um discurso totalmente fechado, onde não tem furo algum, ou seja, Deus é resposta para tudo? Eu acho bem complicado. Então, nessa medida, me parece que o Lacan tem razão, né? Agora, isso não quer dizer que as pessoas que vão a um culto, ou vão à igreja, vão à missa, sei lá, ou vão ao centro espírita, que tem algum tipo de religião, que elas não possam fazer análise. Não, pelo contrário, né? No Brasil é até difícil você ter alguém que não tenha algum tipo de religião, né? Na França isso já é mais comum, né? Você vai achar mais agnósticos e ateus. Então, talvez seja mais... Mas faz pensar, isso eu acho que é importante, né? Isso que você trouxe do Lacan faz pensar. Então, apenas para arrematar, né? Lendo Foucault, a gente entende que a psicanálise aparece no contexto histórico do início do século XX, de uma certa forma, trazendo algumas novidades a esse discurso médico-pedagógico que se construía durante o século XIX a respeito da sexualidade da criança, né? E ele entende que a maior novidade da psicanálise foi entender que toda essa saturação, toda essa aproximação, né, entre os corpos dos pais e dos filhos, aos quais a medicina e a pedagogia do século XIX os incitou, né, que de uma certa forma teríamos que interrogar isso em termos de desejo incestuoso, né? E esse desejo incestuoso seria ativo, né? E viria unicamente do lado da criança, da família burguesa, né? E que, lendo os 3 ensaios, a gente pôde entender que, se podemos falar de desejo na criança, é importante entender que, pelo menos nos primeiros momentos do desenvolvimento psicossexual da criança, a masturbação ela se configura para Freud como uma masturbação eminentemente autoerótica, então que não se dirige ao adulto enquanto objeto, digamos, constituído, mas apenas as zonas parciais do seu próprio corpo em relação a ele mesmo, né? Então, se você quiser, é uma relação de si a si, sensorial e autoerótica, né? E não uma relação da criança ao adulto. Então, assim, é o primeiro ponto que seria importante lembrar. E o segundo, que a sexualidade da criança, por passar por um momento autoerótico, ela não é totalmente edipiana, como o que Foucault teria proposto, né? Assim, basicamente seria isso, né? O tema que eu abordo hoje, e eu espero ter suscitado uma vontade de interrogar a obra Foucaultiana, né, a partir da obra de Freud, porque eu penso que é algo que tem seu interesse, né, à medida que a gente percebe que a psicanálise foi um objeto de pesquisa muito importante para o Foucault, né? Como é que ele passou tantos anos criticando, né, a psicanálise, e que em nenhum momento ele se dispôs, né, a citá-la ou a citar Freud, né, para dar consistência às suas críticas, né? Sendo que ele citou e que trouxe inúmeros outros arquivos, né, nessa obra. Então fica aí minha interrogação e minha instigação. Meu caro, eu quero muito agradecê-lo pela sua gentileza de disponibilizar um tempo. Não foi o único tempo, né? Porque a gente se reuniu antes, fizemos uma reunião, todos os que iriam participar desse ciclo de conferências. Então, quero te agradecer pelo tempo que você dedicou para estar aqui com a gente no IPEP, a sua contribuição. Eu lembro que quando você pesquisava aí não sei se na François Mitterrand, não sei se é lá que estava o 4º volume do Histórias da Sexualidade do Foucault, mas eu lembro que você já tinha tido contato com o texto muito antes de ser publicado. A gente conversava quando a gente ia tomar o nosso café, a nossa cerveja por aí. E você se lembra disso?
que você já Sim, foi uma bela época. Tocava no assunto, e aí eu lembro quando saiu a publicação, né, que foi aquela coisa, aquele alvoroço. Então, quem sabe um dia a gente marca uma prosa aqui, também pelo IPEP, para você falar desse quarto volume, porque tem muita coisa interessante e que te impactou na sua pesquisa, né? Então, meu caro, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigado a você, Francisco. Sempre um prazer estar conversando com você, conversando com a psicanálise brasileira. E muito grato. A gente se vê em breve. Um abraço para todas e todos. Tchau, tchau. Tchau.